Meus amigos, a ciência explica sobre as causas da finitude de tudo. Em outras palavras, a ciência explica o que causa a morte dos seres vivos e por que tudo se acaba no mundo que nós vivemos. O que pretendemos demonstrar cientificamente porque os seres vivos e os planetas como a Terra, as estrelas como o Sol e o universo em que vivemos chegarão ao fim. E a explicação para este fato reside no fenômeno da entropia, que é um fenômeno da termodinâmica que determina como evoluirão com o tempo os seres vivos, os planetas, como a Terra, as estrelas, como o Sol, e o universo evoluirão para um estado de desordem com a evolução do tempo. É isto que a entropia explica. Que com a evolução do tempo, todos evoluirão para um estado de desordem. A entropia é comumente associada ao grau de desordem de um sistema. Quanto maior a desordem de um sistema termodinâmico, maior a sua entropia. A entropia é uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade dos estados de um sistema físico. A análise do artigo Sistemas Abertos, Fechados e Isolados nos permite constatar que na natureza podem considerar-se 3 tipos de sistemas. O sistema aberto, onde se verificam trocas de energia e de matéria com o meio envolvente. O sistema aberto é isso. Ocorrem trocas de energia e de matéria com o meio onde esse sistema se encontra. Isto é o sistema aberto. O sistema fechado, no sistema fechado, ocorre troca de energia com ambientes, mas não troca de matéria, de modo que esta se mantém constante, ou seja, a matéria. Isso com relação ao sistema fechado. O sistema isolado, no sistema isolado não há permutas de energia nem de matéria. Bem, a partir dessas definições de sistema aberto, fechado, isolado, nós podemos concluir o seguinte: com relação aos seres vivos, são exemplos de sistema aberto, porque são capazes de realizar trocas de energia e de matéria com o meio externo. Então, todos os seres vivos realizam trocas de energia com o ambiente que nós vivemos. Isso se aplica aos animais, como também aos humanos. Os seres vivos, nós afirmamos que são sistema aberto. Agora, o planeta Terra e o Sol são exemplos de sistemas fechados, pois estabelecem apenas trocas de energia com o meio envolvente. E o intercâmbio de matéria é pouco significativo. Então pode-se considerar que o planeta Terra e o Sol são exemplos de sistemas fechados, onde ocorrem apenas trocas de energia
com meio envolvente, mas não o intercâmbio de matéria. Já o nosso universo é um exemplo de sistema isolado, porque não realiza troca de matéria nem de energia com universos paralelos, se eles existirem. Até o momento não se chegou à conclusão da existência de universos paralelos. Se não existirem universos paralelos, então o universo em que vivemos se trata de um sistema isolado. Se existir universos paralelos, então poder-se até admitir que pudesse haver troca de energia entre os universos paralelos, entre o nosso universo e outros universos que eventualmente possam existir. Mas como nós não há ainda uma certeza absoluta da existência de universos paralelos, pode-se afirmar que o universo em que vivemos é um exemplo de sistema isolado, em que não se realiza nem trocas de energia e de matéria com outro organismo, outro universo em que eventualmente estejam convivendo no espaço em que eles se encontram. Nossa apresentação vai abordar o efeito da entropia no contexto do sistema termodinâmico. Seria o primeiro ponto que nós vamos abordar. A entropia e sistema termodinâmico. O segundo ponto que pretendemos abordar, vamos tratar da entropia e os seres vivos. O terceiro ponto que nós pretendemos abordar vai consistir na relação entre entropia e o planeta Terra. No tópico subsequente abordaremos a relação entre a entropia e o Sol. E, finalmente, abordaremos a relação entre a entropia e o universo. A partir dessas análises que nós realizamos sobre a relação entre a entropia e os seres vivos, o planeta Terra, e o Sol e o universo, faremos uma análise conclusiva de tudo aquilo que nós abordamos. Então, o primeiro tópico vai abordar entropia e sistema termodinâmico. É oportuno observar que no início dos estudos sobre termodinâmica, que é um ramo da física, descobriu-se que nem todo o calor produzido em uma máquina a vapor era transformado em trabalho. Essa energia que se perdia do sistema para o meio externo foi chamada de entropia. Então, numa máquina a vapor, se utilizam, por exemplo, a água, que ao atingir 100 graus centígrados ou mais, passa do estado líquido para o estado de vapor. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma fonte de energia que aqueça essa água. E essa fonte de energia é o carvão, por exemplo, a madeira, que queimados possibilitam aquecer o recipiente onde se encontra a água, que é levada ao estado de vapor. Então há uma energia que é produzida a partir do carvão e da madeira que
faz com que a água no estado líquido alcance o estado de vapor, e essa energia que se transformou em estado de vapor aciona um êmbolo que faz com que movimentem máquinas, por exemplo, um trem. Os primeiros trens que foram inventados operavam com a utilização de máquinas a vapor. Então, este êmbolo aciona, por exemplo, as rodas da locomotiva, que faz com que os trens se movimentem. E numa indústria, aciona algum mecanismo que possibilite a produção de algo que se deseje. Como, por exemplo, na indústria de tecidos, onde primitivamente foi utilizada a máquina a vapor na época da primeira Revolução Inglesa. Então, acontece que a energia inicial produzida, por exemplo, pela queima do carvão e da madeira, não é a mesma energia que produziu o trabalho. Ou seja, no caso da locomotiva, o acionar da locomotiva, a energia que acionou a locomotiva. Então há uma perda nesse processo. Então a perda dessa energia, essa energia que se perde para o meio externo, é chamada de entropia, que é a razão entre a quantidade de calor trocada com o sistema e a temperatura absoluta inicial do sistema. A teoria da entropia tem por objetivo medir a degradação de energia que ocorre em um sistema de acordo com a segunda lei da termodinâmica. E o fato de que em qualquer mudança física, nem toda energia que está no sistema inicial, conforme já lhes expliquei, e que constitui o corpo, é encontrado no sistema e na constituição do corpo final. Por exemplo, a energia inicial que serviu de base para o uso da locomotiva não é a mesma energia aplicada para fazer com que a locomotiva se movimente. Então, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, nem toda a energia que está no sistema inicial faz parte do corpo final. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, ou o segundo princípio da termodinâmica, a quantidade de entropia de qualquer sistema termodinâmico tende a incrementar-se com o tempo. Observe bem, a quantidade de entropia de qualquer sistema termodinâmico tende a incrementar-se com o tempo, até alcançar um valor máximo. A segunda lei da termodinâmica está relacionada com o conceito de entropia. Ela completa a primeira lei da termodinâmica, a qual se fundamenta no princípio da conservação de energia. Quer dizer, para que nós pudéssemos chegar às conclusões da segunda lei da termodinâmica, nós precisamos entender o princípio da conservação de energia. Ou seja, a energia inicial representa a soma da energia útil, aquela que aciona a locomotiva, por exemplo, mais a energia que se perde no meio ambiente. É oportuno observar que um sistema termodinâmico é constituído por elementos de entrada. Quando eu falo elementos de entrada, por exemplo, seria o carvão ou a madeira queimada. E queimadas representam a fonte de energia inicial. Então, é o elemento de entrada do sistema termodinâmico.
Então, como já disse, um sistema termodinâmico é constituído por elementos de entrada, de processamento. O processamento significa o quê? No caso da locomotiva, no caso específico da ação sobre a locomotiva, o estágio de processamento significa colocar a locomotiva em movimento. Ou então, um equipamento de uma indústria têxtil, por exemplo, em movimento. Então, além dos elementos de entrada, tem o estágio de processamento e tem os elementos de saída. Os elementos de saída, isso é representado pelo resultado que se espera dessa ação, por exemplo, no caso da locomotiva, o elemento de saída é o movimento, representa o movimento da própria locomotiva. O objetivo que se pretende alcançar com a utilização desse sistema termodinâmico, que é fazer com que a locomotiva se movimente. Então, o elemento de saída seria a locomotiva em movimento. Ou seja, representaria o objetivo do sistema. A máquina a vapor é um exemplo de sistema termodinâmico que transforma a energia térmica, como já lhes falei, do vapor em energia mecânica, utilizando um êmbolo, que se movimenta dentro de um cilindro. A diferença entre o calor na entrada do sistema termodinâmico de uma máquina a vapor e o calor de saída corresponde ao trabalho realizado. Ou seja, a locomotiva, no exemplo da ferrovia, da locomotiva que lhes falei, seria a locomotiva se movimentar por conta da ação da energia baseada no sistema termodinâmico. Uma caldeira é outro exemplo de sistema termodinâmico que produz trabalho ao converter a energia do combustível utilizado em calor e, por conseguinte, energia térmica. Outro exemplo de entropia é a iluminação fornecida por lâmpadas incandescentes, em que nem toda a eletricidade, a energia usada, é convertida na forma de luz, que é energia útil, mas uma parte se perde na forma de calor, energia inútil para a iluminação. Então, no caso de uma lâmpada incandescente, por exemplo, uma parte da energia se transforma em luz, a iluminação, mas a outra parte se perde com o calor, por exemplo, os filamentos da lâmpada, e isso se traduz em calor que se perde no ambiente. A energia térmica não pode ser completamente revertida em trabalho, devido à entropia. Essa é a conclusão que um sistema termodinâmico, a análise de um sistema termodinâmico proporciona. É que a energia térmica, que é utilizada para acionar uma máquina a vapor, por exemplo, ela não pode ser completamente revertida em trabalho útil devido à entropia. Bem, a análise da questão da entropia, do ponto de vista da termodinâmica, foi o que nós apresentamos. Nós vamos agora entrar na essência do tema que nós vamos abordar, que são as causas da finitude de tudo. Nós começamos analisando, por exemplo, uma obra, Até o Fim do Tempo, de Brian Greene, que é um físico teórico e matemático norte-americano, professor de física na Cornell University, de 1990 a 1995, e na Columbia University, desde 1996, e presidente do World Science Festival desde 2008. Nesta obra, Brian Greene afirma que, no caso do motor a vapor, observe bem para isso, aproximadamente 95% do calor
gerado pela queima da madeira ou carvão, conforme já lhes falei, se perdia no meio ambiente. Veja bem, apenas 5% representava a energia útil, no caso do motor a vapor. 95% do calor gerado pela queima da madeira ou carvão se perdia no meio ambiente como resíduo. Green acrescenta que a segunda lei da termodinâmica se aplica a todo o universo. De acordo com Brian Greene, a segunda lei da termodinâmica descreve uma característica fundamental inerente a toda matéria e energia, independente de sua estrutura ou forma, seja animada ou inanimada, e revela que tudo no universo tem a tendência avassaladora de se degradar, deteriorar, definhar. Greene afirma em sua obra Até o Fim do Tempo, também fazendo referência a Bertrand Russell, grande matemático, filósofo, lógico e intelectual britânico, que afirmou que o futuro, aparentemente, reserva uma deterioração contínua, uma conversão implacável de energia produtiva em calor inútil, uma exaustão constante, por assim dizer, das baterias que alimentam a realidade. A segunda lei da termodinâmica se aplica aos seres vivos, como os humanos, aos planetas, como a Terra, às estrelas, como o Sol, e ao próprio universo em que vivemos. Então, vamos agora abordar a relação entre a entropia e os seres vivos. E essa abordagem que pretendemos fazer explica por que todos nós não temos escapatória a não ser no plano individual de morrer. Todos nós estamos fadados a morrer, graças à entropia. Analisando um artigo, no final da nossa apresentação, vamos lhes informar quais foram os textos que nós utilizamos para fazer esta apresentação. Quer dizer, nesse artigo, Entropia dos Seres Vivos, nós constatamos que os seres vivos são sistemas termodinâmicos abertos. Ou seja, são capazes de realizar trocas de energia com o meio externo. Isso nós já abordamos no início da nossa apresentação, quando falamos sobre sistemas abertos. Enfatizamos que os seres vivos são sistemas abertos, porque são capazes de realizar trocas de energia com o meio externo e também de matéria com o meio externo. O corpo humano pode ser comparado com um sistema termodinâmico, que retira calor de uma fonte, os alimentos. Por exemplo, os alimentos que nós ingerimos são uma fonte de calor, de energia, fonte de energia. Então, o corpo humano pode ser comparado com um sistema termodinâmico que retira calor de uma fonte, os alimentos, e realiza trabalho usando parte dessa energia. A Organização Mundial de Saúde recomenda que todo ser humano, para se manter saudável, deve ingerir cerca de 2.000 calorias alimentícias diariamente. Como a entrada, ou melhor, como a entropia designa a tendência generalizada de todos os sistemas do universo, sejam eles naturais ou feitos pelo homem, de deteriorar-se, o corpo humano passa também por um processo de entropia, porque vai envelhecendo e um dia morre. Analisando um outro texto que nós fizemos, da nossa pesquisa, que realizamos sobre a questão da relação entre a entropia e os seres vivos,
Nós analisamos, por exemplo, um artigo cujo título é "A entropia contrária à existência de seres humanos". Neste artigo, nós constatamos que a segunda lei da termodinâmica pode parecer contraditória à existência de organismos vivos, porque eles são extremamente organizados. Porque a entropia afirma que a tendência de seres vivos, como de tudo, é se desorganizar com o tempo. E o fato de existirem organismos vivos, de acordo com o autor desse artigo, a entropia é contrária à existência dos seres humanos. De acordo com o autor deste artigo, ele levanta a questão se a existência de organismos vivos, como nós seres humanos, como os animais em geral, representaria uma contradição. Quer dizer, iria contra o princípio da entropia, porque nós conseguimos existir apesar da entropia. Mas a resposta dada pelo autor desse artigo é de que a resposta é não. Não há contradição. E a explicação que ele apresenta é de que todos os organismos vivos, sejam eles bactérias, plantas ou animais, como nós, os seres humanos, extraem energia de seus arredores. Por exemplo, obtendo energia através da combustão de matéria orgânica, para aumentar e manter sua complexa organização. Por essa razão, a entropia diminui dos seres vivos, na medida em que as pessoas se alimentam devidamente e passam a ter hábitos saudáveis, a entropia diminui. E é por isso que ele levanta essa contradição, que deveria aumentar a entropia, independentemente de os seres humanos, como os animais em geral, extraírem energia, ou seja, alimentos do ambiente em que ele vive. Mas esse grau de ordem dos componentes dos seres vivos que diminui a entropia continua a aumentar a entropia em torno dela. Ou seja, na medida em que os seres humanos, enquanto se mantêm saudáveis, diminui a entropia, ou seja, evita a deterioração do seu organismo, ele transfere isso para um ambiente em que ele vive. Então, continua a aumentar a entropia em torno dos seres vivos. Então, em resumo, todas as formas de vida, mas os produtos residuais de seus metabolismos, têm um aumento líquido na entropia. Além disso, para sustentar a vida, é preciso transferir energia para o ser vivo. Se deixar de o fazer, o organismo morre em breve e tende sempre para a destruição da ordem que tinha, ou seja, para a desordem ou aumento da entropia. Então, para que haja uma redução da entropia, é necessário que os seres vivos extraiam elementos do ambiente que vive para dar sustentação ao seu organismo. Na medida em que faz isso, ele diminui a sua entropia, ou seja, a sua tendência a tendência de haver destruição do seu organismo, e transfere para o ambiente em que ele vive. Quer dizer, então, é como se existisse uma troca. Quer dizer, na medida que existe uma redução, diminui a entropia do ser humano, por exemplo, e transfere para
o ambiente, a deterioração que ele deixa de ocorrer com o próprio ser humano. Um outro artigo que nós pesquisamos, cujo título é Vida, Morte e Termodinâmica, informa que os seres vivos, segundo a termodinâmica, são capazes de controlar essa desordem causada pela entropia, pelo fato de serem sistemas abertos. Essa é a razão pela qual os seres humanos e os seres vivos, de modo geral, têm capacidade de lidar com a entropia, porque possuem a capacidade de incorporar energia livre recebida de uma fonte externa, permitindo ao ser vivo manter a ordem de seu sistema. É assim, extraindo energia do ambiente em que se encontra, o ser vivo possibilita ao ser vivo evitar o aumento da sua entropia, ou seja, a degenerescência do seu organismo. Tudo isso faz com que o ciclo vital mantenha seu equilíbrio termodinâmico. Nossa vida depende constantemente da troca de substâncias e depende muito da energia solar, a qual é indispensável para a vida, para a continuação das espécies e para a conservação das características morfológicas e funcionais. Tudo que acontece na natureza significa um aumento da entropia da parte do mundo onde acontece, o que foi o que nós explicamos anteriormente. Tudo que acontece na natureza significa um aumento da entropia da parte do mundo onde acontece. Assim, um organismo vivo aumenta continuamente sua entropia, ou como se poderia dizer, produz entropia positiva e assim tende a se aproximar do perigoso estado de entropia máxima, que é a morte. O organismo só pode se manter distante disso, isto é, vivo, através de um processo contínuo de extrair entropia negativa do ambiente. Existe essa relação com o ambiente que faz com que, durante algum tempo, o ser vivo se mantenha vivo, mas a partir de um determinado momento, essa troca não é capaz de garantir a permanência daquele ser vivo. Um organismo se alimenta, na verdade, de entropia negativa. Todos os seres vivos que conhecemos obedecem o mesmo conjunto de leis, as leis físicas, que regem o mundo macro e microscópico. Todas as atividades realizadas pelos seres vivos dependem de energia, que, segundo a física, é a capacidade de realizar trabalho. Com relação à entropia no ser humano, percebe-se que, com o passar do tempo, nosso organismo não consegue mais vencer a batalha da vida. Apesar dessa tentativa de vencer a entropia, nosso organismo não consegue mais vencer a batalha da vida. Começamos a sentir os efeitos do tempo. E observe bem, o tempo conspira contra a permanência do ser vivo. Porque, na medida que o tempo passa, aumenta a desordem do organismo, a degradação, aumenta a degradação do organismo daquele ser vivo. Começamos a sentir os efeitos do tempo e envelhecemos. Nosso corpo já não consegue manter a pele com a mesma elasticidade, os cabelos caem, nossos órgãos não funcionam mais adequadamente. Em um determinado momento ocorre uma falha fatal e morremos. Como a manutenção da vida é uma luta pela organização, que é o que acontece na prática, quando esta cessa, imediatamente o corpo começa a se deteriorar e rapidamente perde todas as características que levaram muitos anos para se estabelecer. As informações acumuladas ao longo dos anos, registradas em nosso cérebro a partir de configurações específicas dos neurônios, serão perdidas e não poderão ser novamente recuperadas com a completa deterioração do nosso cérebro.
Então, sobre os seres vivos, meus amigos, a relação entre entropias e os seres vivos, é isso que nós lhes apresentamos. O ser vivo, durante algum tempo, consegue se manter vigoroso e consegue vencer a entropia, mas a partir de um determinado momento, ou seja, com a evolução do tempo, a degradação do organismo passa a se sobrepor e no plano individual as pessoas morrem. Nós agora vamos abordar a relação entre a entropia e o planeta Terra. Analisamos sobre essa questão um artigo sob o título "O Planeta Terra como um sistema que opera como um organismo vivo". Esse artigo, o sinal de nossa autoria, demonstra que a Terra se comporta de acordo com a hipótese de Gaia, formulada pelo cientista James Lovelock, que descreve a Terra como um sistema que opera como um organismo vivo. Sistema é um conjunto integrado de componentes interrelacionados e interdependentes, que buscam a consecução de um objetivo. Isso se aplica a tudo, desde os seres vivos, como os planetas, as galáxias e o próprio universo. O planeta Terra é um sistema que faz parte de um sistema maior, que é o Sistema Solar, que se caracteriza como um grupo de planetas, pequenos corpos celestes, satélites naturais, que estão sob o domínio gravitacional de uma estrela como o Sol. Por sua vez, o Sistema Solar integra um sistema maior, que é o da galáxia Via Láctea, que por sua vez integra um sistema maior, que é o Universo. A Terra estabelece trocas energéticas com o Universo. Sofre o efeito gravitacional da Lua, do Sol e dos planetas do Sistema Solar. Recebe energia emanada do Sol, que é utilizada em vários de seus processos biológicos e geológicos, e perde energia para o espaço sob a forma de calor. Um outro artigo que nós pesquisamos, que tem o título "A Terra, o Cosmos e a Entropia", informa que o planeta Terra não é um sistema isolado. A Terra recebe... Por quê? Porque a Terra recebe a radiação eletromagnética, oriunda majoritariamente do Sol. É bombardeada continuamente tanto por partículas elementares, como a radiação cósmica, neutrinos, como por meteoritos. Inclusive converte a energia gravitacional dos sistemas Terra-Lua e Terra-Sol em energia mecânica dos fluidos planetários, como por exemplo o movimento das marés, da qual uma pequena parte é transformada em calor. No entanto, a quase totalidade das trocas de energia entre a Terra e o espaço exterior é feita sob a forma de radiação eletromagnética. Neste artigo, A Terra, o Cosmos e a Entropia, nós constatamos que nosso planeta atua como um conversor de energia ou um produtor líquido de entropia. E essa necessidade imposta pelas leis da física traduz-se precisamente na imensa diversidade fenomenológica que ocorre no planeta e no mais espantoso de todos os fenômenos, a vida. A circulação dos fluidos planetários é não só uma gigantesca máquina de conversão de energia, mas proporciona também a reunião de substâncias que possibilitam a ocorrência de uma multiplicidade de processos físico-químicos. Todos esses processos devem, de acordo com o segundo princípio da termodinâmica, aumentar a entropia global. Tal não significa que em um subsistema particular do sistema global, a Terra, por exemplo, a entropia não possa diminuir, enquanto no sistema global o balanço total é positivo. Quer dizer, existem compensações, enquanto que, por exemplo, num sistema, como um subsistema
como o planeta Terra, a entropia possa diminuir, enquanto que no sistema global ocorre um aumento da entropia. Analisamos um outro artigo sob o título A Terra, o Cosmos e Entropia. Esse artigo informa que o conceito de entropia é de extrema importância quando estudamos a desordem crescente que tem havido no planeta Terra, em razão do aumento da exploração de seus recursos, como o desmatamento, a poluição, entre outras fontes de degradação. Quanto maior for essa degradação sofrida pelo planeta Terra, maior será a entropia do planeta. E é isso que está acontecendo. Que poderá chegar a um estágio tão elevado de entropia que a vida na Terra não será mais possível. Então, um fato que se constata na prática é que a entropia do planeta Terra está aumentando graças à degradação ambiental que o planeta Terra está sofrendo. A entropia nos mostra que a ordem que encontramos na natureza é fruto da ação de forças fundamentais que, ao interagirem com a matéria, permitem que esta se organize. Desde a formação do nosso planeta há cerca de 5 bilhões de anos, a vida somente conseguiu se desenvolver às custas de transformar a energia recebida pelo Sol em uma forma útil, ou seja, capaz de manter a organização. Isso se aplica, por exemplo, na natureza, nas formas que todos nós conhecemos, com a constituição da biosfera, onde nós temos plantas e animais que recebem a energia do Sol e, com isso, garante, pelo menos, a sua existência durante um determinado espaço de tempo. Mas, como eu já lhe disse, desde a formação do nosso planeta há cerca de 5 bilhões de anos, a vida somente conseguiu se desenvolver às custas de transformar a energia recebida pelo Sol em uma forma útil, ou seja, capaz de manter a organização. Para tal, pagamos um preço alto. Grande parte dessa energia é perdida, principalmente na forma de calor. Desta forma, para que existamos, todos nós passemos a existir, pagamos o preço de aumentar a desorganização de nosso planeta. Esse é o preço que nós estamos pagando, para que nós possamos existir. Nós aumentamos a desorganização do nosso planeta, com a degradação que se realiza em todo o planeta, em todos os quadrantes do planeta. Quando o Sol não puder mais fornecer essa energia, dentro de mais 5 bilhões de anos, não existirá mais vida na Terra. Então, a relação entre a entropia e o planeta Terra é exatamente aquilo que acabamos de expor, mostrando a relação entre o planeta, o Sol e o universo, a energia que o planeta recebe, e energia é essa que possibilita fazer com que haja organização. Mas essa organização, ela se deteriora com o tempo. Da mesma forma que ocorre com os seres vivos, nosso planeta também está sofrendo as consequências da entropia. Vamos analisar agora a entropia e o Sol. No livro de nossa autoria, Escalada da Ciência e Tecnologia e sua contribuição à sobrevivência da humanidade, este livro informa que o Sol e o resto do sistema solar se formaram a partir de uma nuvem rotativa de gás e poeira gigantes, conhecida como a nebulosa solar.
Assim que a nebulosa entrou em colapso, por causa de sua gravidade, passando a girar muito rápido e se tornando achatada como um disco, a maior parte do material foi puxada em direção ao centro, para formar o Sol. Assim como a maioria das outras estrelas, o Sol é composto principalmente de hidrogênio, seguido por hélio. Quase todo o restante da matéria do Sol consiste em 7 outros elementos: o oxigênio, carbono, neon, nitrogênio, magnésio, ferro e silício. Quando o Sol chegar ao fim de sua existência, dentro de 4 bilhões de anos, se tornará uma gigante vermelha. Cálculos dos astrônomos indicam que quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, o diâmetro do Sol na sua linha do Equador vai crescer ao ponto de ultrapassar o planeta Marte. Quer dizer, o Sol vai crescer de tamanho. O seu diâmetro vai aumentar. Porque o seu combustível, o hidrogênio, ele vai se esgotar ao longo do tempo. No Sol ocorre também o fenômeno da entropia. O tempo conspira contra a existência do Sol. Então, o diâmetro do Sol, na sua linha do Equador, vai crescer ao ponto de ultrapassar o planeta Marte, consumindo todos os planetas rochosos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Seriam consumidos pelo Sol. E esse será de fato o fim do planeta Terra, como de todos os planetas rochosos. A morte do Sol ocorrerá quando se encontrar numa fase avançada da sua vida. Conforme seu combustível seja consumido, a temperatura vai aumentando e o Sol sofre expansão. Essa é a explicação para a expansão que o Sol passará a sofrer. Nessa fase, o Sol é chamado de gigante vermelha. Após esse estágio, a força gravitacional passa a prevalecer e a estrela começa a encolher. Quando isso acontecer, o sistema solar virará um caos e o Sol perderá uma tremenda quantidade de massa. Enquanto cresce, o Sol perde massa e a morte, levando ao fim o sistema solar. Então, a morte do Sol vai acontecer nessa circunstância. Em um outro artigo, o que é a morte térmica do universo? Ele informa que o fim da vida das estrelas de menor porte, como o Sol, não é caracterizado por uma dramática explosão, como, por exemplo, ocorre com as estrelas supernova, mas por um processo mais lento de perda das camadas mais externas, até deixar para trás um núcleo bastante massivo, absurdamente denso, muito quente e do tamanho aproximado da Terra, conhecido como anã branca. É isso que vai acontecer com o Sol. Ele vai se expandir, se tornando uma gigante vermelha, mas depois ele reflui e se transforma numa anã branca. Mesmo com a drástica redução na capacidade de fusão nuclear, o colapso gravitacional das anãs brancas é impedido pelas forças de contrabalanço causadas pelos elétrons, que é a pressão eletrônica de degenerescência. As leis da mecânica quântica previnem que os elétrons nos átomos sejam exprimidos juntos além de um certo ponto, com a impossibilidade de ocuparem o mesmo espaço, permitindo a estabilidade da massa remanescente. Nesse sentido, os átomos dentro de uma anã branca assumem uma estrutura cristalina, travada, que irradia calor por bilhões e até trilhões de anos. Eventualmente, no entanto, esses corpos se tornam extremamente frios, dando emergência a uma anã negra, que é esse o fim do Sol. De início, o Sol se transforma numa gigante vermelha, depois numa anã branca e no final numa anã negra, quando toda a fonte de energia do Sol desaparecerá completamente. Bem, então, a entropia e o Sol nós acabamos de expor. Quer dizer, com a evolução do tempo,
a tendência do Sol também é se degradar. E se degradar a tal ponto que colocará em xeque os planetas rochosos do Sistema Solar, como também o próprio Sistema Solar, ele deixará de existir com a morte do Sol. O quinto tópico que vamos abordar diz respeito à entropia e o universo. Nós analisamos um artigo que aborda a questão da morte térmica do universo. Este artigo informa que a morte térmica é o fenômeno no qual todos os processos no universo irão eventualmente parar, consequente da ação do fluxo temporal na entropia, ou seja, com esta continuamente crescendo. Em outras palavras, com bastante tempo, a energia irá ser distribuída de forma igual por todo o universo, passando a existir fontes quentes e frias para a realização de trabalho, porque tudo terá a mesma temperatura. Quando o universo alcançar seu estado de máxima entropia, estado de equilíbrio termodinâmico, nenhum trabalho será possível de ser realizado. E toda energia disponível será convertida em energia indisponível. Quer dizer, toda energia que está presente, ela não será capaz de produzir trabalho. Além disso, desde o momento do Big Bang, um dado importante, é o seguinte, que a temperatura média do universo, ela decresce constantemente. 10 elevado a menos 43 segundos. Ou seja, a relação entre 1 sobre 10 elevado a 43, que é um número bastante pequeno. Mas, mesmo assim, com essa taxa, ela cresce, continua crescendo, desde o momento do Big Bang, ou seja, do nascimento do nosso universo. Então, a temperatura média do universo vem decrescendo a essa taxa. A temperatura inicial do universo era de 1032 kelvins, mas agora está em torno de 2,73 Kelvin na média. Então, ou seja, o universo está se tornando mais frio ao longo do tempo. Ou seja, o universo também está caminhando para muito próximo do zero absoluto, 0 Kelvin, seguindo a entropia máxima que tende ao infinito. Por isso, a morte térmica do universo também é conhecida como o grande frio. Este é o cenário mais provável para o fim do universo em que nós vivemos. A equalização das fontes quentes e frias, com a evolução do universo para a entropia máxima, sobrarão apenas estrelas que ainda poderão continuar liberando um fluxo de calor por bilhões de anos, até o combustível para a fusão nuclear se exaurir e elas morrerem, todas as estrelas morrerem. Caso a massa seja suficiente, a morte delas irá dar origem a uma estrela de nêutrons, ou a um buraco negro. As estrelas de nêutrons irão se esfriar até atingir a temperatura do ambiente ao redor, e só sobrarão os buracos negros e um tanto de matéria. Sem energia para o nascimento de novas estrelas, não existirá mais estrelas, galáxia ou vida. Os buracos negros começarão a sugar toda a matéria visível restante, e a partir de 10 elevado a 100 anos após o Big Bang, os próximos buracos negros começarão a evaporar, devido à emissão da radiação de Hawking. O grande cientista Stephen Hawking, foi dada a denominação de radiação de Hawking,
que resulta de efeitos quânticos dos buracos negros que podem emitir radiação com espectro de corpo negro. Apenas escuridão irá reinar no universo, marcando sua morte. Esse seria o provável fim de nosso universo. Nesse sentido, também fica fácil entender porque é tão óbvio a existência de um início para o fim para o nosso universo. Nesse início, a entropia do universo era tão baixa que se torna algo além da compreensão. Tudo estava concentrado em uma singularidade, até a explosão na forma do Big Bang. Essa baixíssima entropia é que permite tudo que vemos hoje. Tudo está acontecendo porque o universo evoluiu de uma baixíssima entropia para o contínuo aumento da entropia, que é o que está acontecendo. Mas, com o tempo, atingirá uma entropia máxima e o próprio universo chegará ao fim com a morte térmica, com sua morte térmica. Bem, com isso nós abordamos a relação entre a entropia e os seres vivos, a entropia e o planeta Terra, a entropia e o Sol, e também a entropia e o universo. Do que acabamos de expor, podemos afirmar que todos os seres vivos, todos os planetas, todas as estrelas e o universo, que se constituem em sistemas termodinâmicos, chegarão ao fim quando suas respectivas entropias alcançarem o valor máximo. Agora, a questão que se coloca é o seguinte: como é que nós, seres humanos, o que é que nós, seres humanos, podemos fazer para que a nossa espécie seja perpetuada, apesar da entropia que vem a atingir seres humanos, que esteja atingindo seres humanos, planetas, estrelas e o próprio universo. Então agora nós vamos fazer algumas observações sobre essa questão. Para evitar o fim dos seres humanos como espécie, que ocorrerá com o aumento de sua entropia, aí no caso da entropia dos seres humanos, é preciso realizar avanços científicos e tecnológicos em medicina, que proporcionem as condições para o aumento da longevidade humana. Depende muito do avanço da medicina, do avanço científico e tecnológico que possibilite aumento da longevidade. Nós escrevemos um artigo sobre o título Mundo rumo à singularidade humana. Nesse artigo, nós informamos que o ano de 2045 marcará o início de uma era em que a medicina poderá oferecer à humanidade a possibilidade de viver por um tempo jamais visto na história. Órgãos que não estejam funcionando poderão ser trocados por outros. Uma forma de tentar vencer a entropia seria fazer com que órgãos que não estejam funcionando sejam trocados por outros, melhores e criados especialmente para nós. Partes do coração, do pulmão e até o cérebro poderão ser substituídos. Isso a partir de 2045. Minúsculos circuitos de computador poderão ser implantados no corpo humano para controlar reações químicas que ocorrem no interior das células. Estaremos a poucos passos da imortalidade. Quer dizer, é uma tentativa de tornar o ser humano imortal e fazer frente à entropia que nos afeta e faz com que todos nós tenhamos como consequência a morte. Estaremos a poucos passos da imortalidade, como falei. Esta é a previsão de um grupo de cientistas conhecidos por ocupar a vanguarda de pesquisas que permeiam temas como a ciência da computação, a biologia e a biotecnologia. Entre eles estão George Church, professor da Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos. Aubrey de Grey, gerontologista e biomédico especializado em anti-envelhecimento. E o engenheiro Raymond Kurzweil, do Massachusetts Institute of Technology. Eles são os líderes de uma nova filosofia batizada de singularidade. Então, para enfrentar a entropia que nos afeta, é preciso que a medicina avance, que haja avanços científicos e tecnológicos que possibilitem fazer com que órgãos dos nossos organismos possam ser substituídos e, com isso, nós possamos vencer ou, pelo menos, adiar o desfecho que a entropia nos proporciona, que é a morte. Mas, com isso, nós teremos, de início, o aumento da longevidade e, de acordo com esses cientistas que há pouco nós falamos, eles admitem a possibilidade do ser humano atingir a imortalidade. Se não conseguir a imortalidade, ele viver bastante tempo, muito além dos tempos que nós estamos vivendo na atualidade. Então, nós mostramos o que fazer para lidar com a entropia dos seres vivos, dos seres humanos em particular. Para evitar o fim dos seres humanos como espécie, que poderá ocorrer com o aumento da entropia no planeta Terra, do Sol e do Universo, é preciso superar os desafios descritos que nós vamos descrever agora. Primeiro, é preciso que haja produção de foguetes que alcancem velocidades próximas à da luz para viajar pelo universo. Segundo, produzir tecnologias capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais. Terceiro lugar, identificar outros mundos similares à Terra capazes de serem habitados pelos seres humanos. E quarto, capacitar o ser humano para sobreviver no espaço e em locais habitáveis fora da Terra. Então, este é o grande desafio que se coloca para os seres humanos. Enfrentar a entropia do planeta Terra, do Sol e do Universo, porque a entropia vai levar ao fim da Terra, vai levar ao fim do Sol e ao fim do Universo. Então, para fazer com que os seres humanos, a espécie humana, sobreviva diante da entropia que atingirá o planeta, está atingindo, digo melhor, o planeta Terra, o Sol e o Universo, então é necessário que os seres humanos tenham a capacidade de viajar pelo espaço em busca de outros locais alternativos que possam habitar. O primeiro grande desafio humano é o da produção de foguetes que sejam capazes de alcançar velocidades próximas à velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo. Haja vista a necessidade de promover viagens intergalácticas dos seres humanos pelos confins do universo, e até mesmo para universos paralelos, se eles existirem. O segundo grande desafio humano é o da produção de tecnologias capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais, para lidarem com a falta de gravidade e a radiação cósmica. Que na Terra, nós seres humanos estamos protegidos pelo campo magnético e pela atmosfera. Mas no espaço não. Então é importante que se desenvolvam tecnologias que sejam capazes de nos proteger nas viagens espaciais. O terceiro grande desafio humano é o da identificação de outros mundos similares à Terra, capazes de serem habitados pelos seres humanos, com o envio de sondas espaciais para realizarem pesquisas nos locais possíveis dentro e fora do sistema solar. Até o momento não há evidência de que haja outro local dentro ou fora do sistema solar propício à vida similar à Terra. O quarto grande desafio humano é o da capacitação dos seres humanos para sobreviverem no espaço e em locais habitáveis fora da Terra,
com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia para superar as limitações biológicas dos seres humanos. Em artigo que nós elaboramos, cujo título é Rumo à Colonização de Outros Mundos, nós informamos que na atualidade há esforços para colonizar o planeta Marte. No entanto, do que se conhece do planeta Marte, este planeta não apresenta as condições necessárias para os seres humanos nele habitarem, porque não possui campo magnético, nem atmosfera e biosfera similares à da Terra, bem como apresenta uma aceleração gravitacional média em cerca de 38% à da Terra, que é prejudicial à vida humana. Não existe em Marte qualquer evidência de possuir um campo magnético estruturado global similar ao da Terra, que nos protege dos raios cósmicos e dos ventos solares. O solo marciano é ligeiramente alcalino e contém elementos como magnésio, sódio, potássio e cloro, que são nutrientes encontrados na Terra e são necessários para o crescimento das plantas. Neste mesmo artigo que nós elaboramos, nós informamos que as temperaturas de superfície de Marte variam de menos 143 graus centígrados no inverno nas calotas polares até mais 35 graus centígrados no verão equatorial. Marte tem as maiores tempestades de poeira do sistema solar. Elas tendem a ocorrer em Marte quando Marte está mais próxima do Sol, quando aumenta a sua temperatura global. É sabido também que a água líquida não pode existir na superfície de Marte, devido à baixa pressão atmosférica, que é de cerca de 100 vezes mais fraca do que a da Terra. As duas calotas polares parecem ser feitas em grande parte de água. O volume de água congelada na parte da camada de gelo do Polo Sul, se derretido, seria suficiente para cobrir toda a superfície do planeta a uma profundidade de 11 metros. Bem, nesse texto, nesse artigo que nós produzimos, nós fizemos uma detalhada descrição dos problemas de Marte, das suas estações do ano, inclusive elas são muito parecidas com a da Terra, porque o planeta tem inclinações no seu eixo de rotação similar ao da Terra, né? Então, a tentativa de colonização do planeta Marte pode significar o início do processo de desenvolvimento de colônias espaciais para uso pelos seres humanos fora da Terra. Pode ser até um laboratório experimental, mas o que nós temos, o grande esforço que nós temos que desenvolver é de tentar descobrir algum planeta, né, situado em algum planeta, algum sistema planetário, como é o caso, por exemplo, do sistema Alpha Centauri, ou qualquer um outro, situado ou na Via Láctea ou em outra galáxia, que tem as mesmas características da Terra. Porque é necessário, se o ser humano tiver que fugir do planeta Terra por conta da inviabilidade da sua presença, ele tem que buscar um planeta, um local que reúna as mesmas condições que a Terra nos apresenta no momento. Mas os desafios para colonizar Marte precisam ser superados para tornar esse planeta uma alternativa mais imediata de fuga para a humanidade quando for necessário. Nós escrevemos também um outro artigo sob o título Inteligência Artificial na conquista humana do espaço, suas outras aplicações e seus riscos. Neste artigo nós informamos que Marte, como outros planetas do sistema solar, não é nem de longe parecido com a Terra, motivo pelo qual
Para tornar possível sua colonização, é necessário terraformá-lo. Veja bem para essa expressão, terraformá-lo. Ou seja, reproduzir neste planeta um ambiente que ofereça as premissas mínimas de sobrevivência da espécie humana. A terraformação será um dos avanços da nova era da exploração espacial. O que é que significa terraformação? Significa a adaptação da atmosfera, da temperatura, da topografia e da ecologia do planeta, de um planeta a um satélite natural, para deixá-lo em condições de sustentar um ecossistema com sede da Terra. Então, a terraformação é apenas um dos avanços esperados para a nova era da exploração espacial, além do incremento de novos materiais e da produção de complexos foguetes de propulsão de ponta. Para evitar o fim dos seres humanos como espécie, que poderá ocorrer com o aumento da entropia e o fim do universo, é preciso pesquisar sobre a existência ou não de universos paralelos, que é uma importante questão a estudar, porque a existência ou não de universos paralelos abre a possibilidade de os seres humanos sobreviverem ao fim de nosso universo, se dirigindo para outros universos paralelos. O termo multiverso é um termo usado para descrever o conjunto hipotético de universos possíveis, isto é, universos paralelos, incluindo o universo em que vivemos. Existe a tese de que não há apenas o nosso universo, que existem outros universos além do universo em que vivemos. O conceito de multiverso tem suas raízes em extrapolações, até o momento, não científicas, também decorre da moderna cosmologia e da física quântica. Engloba também várias ideias oriundas da teoria da relatividade, de modo a configurar um cenário em que pode ser possível a existência de inúmeros universos, onde em escala global todas as probabilidades e combinações ocorrem em algum dos universos. Simplesmente pode haver espaço suficiente para acoplar outros universos, numa estrutura dimensional maior, o chamado multiverso. Os universos seriam uma analogia semelhante a bolhas, flutuando num espaço maior capaz de abrigá-los. Alguns seriam até mesmo interconectados entre si por buracos negros. Então, uma das hipóteses é a de que o buraco negro seria uma comunicação entre o nosso universo e o universos paralelos. Se efetivamente isso acontecer, então nosso universo deixaria de ser um sistema isolado e passaria a ser um sistema aberto, em que haveria troca de energia e de matéria com universos paralelos. Alguns seriam até mesmo interconectados entre si por buracos negros, que são objetos cósmicos, cuja atração gravitacional é tão intensa que nada que penetre em seu perímetro, nem a luz, pode escapar, ou buracos de minhoca, que são atalhos puramente hipotéticos entre dois pontos distantes do cosmos, ou seja, é um túnel e não um poço. Existem estudiosos que admitem a possibilidade de que haja, além de buracos negros, buracos de minhoca, ou seja, buracos brancos, através dos quais, haveria um túnel e não um poço. O poço estaria associado ao buraco negro e o túnel seria ao buraco branco, ou buraco de minhoca. A ideia de que vivemos em um multiverso composto por um número infinito de universos paralelos tem sido por muitos anos considerada uma possibilidade científica. O desafio consiste em encontrar maneira de testar essa teoria,
pesquisas aprofundadas precisam ser realizadas, portanto, para determinar a existência ou não de universos paralelos, para onde a humanidade se dirigiria com o fim do universo em que vivemos. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a colocar para vocês a respeito do tema A Ciência Explica sobre as causas da finitude de tudo. Espero que tenha sido esclarecedor com a nossa apresentação, mas antes de finalizar, eu gostaria de lhes informar sobre as fontes de dados objetos da nossa pesquisa. Nós pesquisamos o artigo no Infopédia, sistemas abertos, fechados e isolados. Isso no site do Infopédia. No livro de Brian Greene, nós analisamos sua obra Até o Fim do Tempo, que é a obra editada pela Companhia das Letras de São Paulo. A USP também, através da Exalc, elaborou um artigo cujo título é Entropia dos Seres Vivos. Isso está disponível no site da exalc.usp.br. Um autor chamado Jordan Santiago escreveu um artigo Entropia é contrária à existência de seres humanos. Isso está disponível no site universoracionalista.org. Vivian Nogueira publicou um artigo Vida, Morte e Termodinâmica. Está disponível no site biologiaempauta.com. Antônio Heitor publicou o artigo A Terra, o Cosmos e Entropia. E isso está disponível no site do spf.pt. Magazines. No site do Saber Atualizado, analisamos o artigo Morte Térmica do Universo e depois levamos em conta trabalhos de nossa autoria. Primeiro, um livro de nossa autoria sob o título A Escalada da Ciência e Tecnologia e sua contribuição à sobrevivência da humanidade. Isso foi editado pela editora CRV de Curitiba, isso em 2022. Também consideramos um artigo de nossa autoria, publicado no Academia.edu, Mundo Rumo à Singularidade Humana. Também de nossa autoria, publicado no LinkedIn, no site do LinkedIn, Os Desafios Humanos da Conquista do Espaço e da Colonização de Outros Mundos. No site do Academia.edu, nós publicamos o artigo Rumo à Colonização Humana de Outros Mundos. Publicamos também no site do slideshare.net o artigo A Inteligência Artificial na Conquista Humana do Espaço, suas outras aplicações e seus riscos. E, finalmente, também de nossa autoria, nós pesquisamos o artigo que foi publicado no LinkedIn, O Planeta Terra como um Sistema que Opera como um Organismo Vivo. Então, são essas, meus amigos, as considerações que temos a fazer, a levar ao seu conhecimento a respeito deste tema da maior importância, que é a explicação sobre as razões pelas quais todos nós inevitavelmente morremos. A explicação pela qual os materiais, não só os seres animados, mas também os inanimados, também se degradam com o tempo. Ou seja, também são levados à morte. Também nós deixamos evidenciado que o planeta em que nós vivemos também está fadado à morte, como também o Sol e o próprio universo, graças à entropia, que é um fenômeno
termodinâmico que está presente em tudo, em todo o universo. Então, eu creio que essas informações que estamos passando para vocês sejam relevantes, porque o tema da morte, da finitude de tudo, é um tema que, de modo geral, as pessoas relutam em abordá-lo. Então, espero que o que nós apresentamos seja de grande utilidade para todos vocês, e fica aqui meu abraço fraternal.